Existem momentos em que certos hábitos surgem como se fossem incontroláveis, quase uma rota de fuga em meio ao caos. Eles se manifestam de maneira discreta, muitas vezes como um esforço inconsciente para escapar de uma sensação constante, de desconforto ou de um vazio que parece não ter fim. O viciado moderno não está mais no beco escuro com uma seringa no braço, ele está no escritório, na cafeteria, no feed do Instagram, no quarto, com fones de ouvido e olhos fixos na tela. O vício não é só uma fuga da dor, é também uma prisão confortável, porque viver dopado é mais fácil do que viver desperto. Todo vício, moderno ou antigo, cobra esse tributo. Não importa se vem em forma de seringa, notificação, copo ou abraço carente. O mecanismo é sempre o mesmo: desconectar você de si mesmo e transformar o seu desejo em mercadoria. Carl Jung não via o vício como um simples desvio moral. Para ele, era um chamado do inconsciente, uma tentativa desesperada da alma de reencontrar algo que se perdeu. Em uma carta famosa, Jung escreveu a Bill Wilson, fundador dos Alcoólicos Anônimos: a sede espiritual de todos os tempos não é saciada por álcool, mas pelo espírito. Jung reconhecia: o alcoólatra não busca a bebida, ele busca a transcendência. Busca o que Nietzsche chamou de o eterno retorno, um reencontro com o significado perdido, com o sagrado que foi esmagado pela banalidade do cotidiano. O viciado, na visão junguiana, é um peregrino perdido. Sua compulsão é um ritual profano que tenta imitar um êxtase sagrado, mas como não encontra Deus, encontra a droga. Como não encontra sentido, encontra alívio. Como não encontra o self, mergulha na sombra. Gabor Maté amplia essa visão. O vício não é o problema. O vício é a tentativa de resolver o problema. O problema, segundo Maté, é sempre a dor, e mais profundamente, a alienação de si mesmo. E o que é esse si mesmo que buscamos, senão a essência que foi reprimida desde a infância? O ser espontâneo, curioso, selvagem, esmagado por regras, julgamentos, traumas e expectativas. O vício é a sombra querendo falar. É a criança ferida batendo na porta do adulto. É a alma gritando: "Ei, olha para mim, eu ainda estou aqui." Mas a sociedade não escuta. Apenas aponta o dedo e julga. Gabor Maté, em seu trabalho com dependentes químicos no Downtown East Side de Vancouver, descobriu um padrão. Praticamente todos os viciados tinham um histórico de trauma, abuso sexual, abandono, negligência, violência, frieza emocional, rejeição. Nenhum vício nasce do nada. Todo vício nasce da dor. E toda dor não escutada, não acolhida, vira uma bomba silenciosa dentro da psique. A pergunta não é: por que o vício? A pergunta é: por que a dor? Gabor Maté: mas vivemos numa sociedade que não permite sentir dor, que patologiza o sofrimento, que ensina os homens a engolirem o choro, que ensina as mulheres a sorrirem mesmo sangrando por dentro. E aí, o que resta? O alívio artificial, a fuga temporária, o prazer vazio, a repetição compulsiva de um gesto que, por um segundo, anestesia a alma. Ninguém acorda um dia e decide ser viciado, mas muitos acordam todos os dias tentando não enlouquecer. E o vício, para eles, é o bote salva-vidas num oceano de abandono emocional. Jung dizia que o homem moderno sofre de um desenraizamento espiritual, um rompimento com seus mitos, suas tradições, seu inconsciente coletivo. Perdemos o vínculo com o sagrado e, em seu lugar, colocamos o mercado. O templo foi substituído pelo shopping, o rito de passagem pelo consumo, a busca interior por seguidores e likes. A alma pede profundidade, mas damos a ela distração. A psique implora por silêncio, mas entregamos ruído. Ela quer pertencimento, mas oferecemos performance. Nietzsche viu isso chegando. Quando declarou a morte de Deus, não estava celebrando, estava alertando: sem o divino, o homem se perderia. E se perdeu. Hoje, o vazio é a norma. Um buraco existencial coberto por hedonismo.
Você já percebeu como a sociedade inteira se comporta como um viciado? Estamos todos viciados em algo. Em dopamina, em validação, em velocidade, em estímulo. O vício virou o modo operacional padrão. Nossos hábitos são compulsões mascaradas. Nossas rotinas produtivas são maneiras sofisticadas de não olhar para dentro. E isso é o mais perigoso. Quando o vício deixa de parecer vício e se torna cultura, Jung via o vício como um grito da alma. Um grito abafado, distorcido, desesperado. Mas ainda assim, um grito legítimo. Em uma carta escrita a Bill Wilson, o fundador dos Alcoólicos Anônimos, Jung afirmou: "O espírito que você busca na garrafa é, na verdade, o espírito com I maiúsculo." Ou seja, o vício era uma busca mal direcionada por transcendência, por sentido, por pertencimento ao todo. A embriaguez não é sobre álcool. A pornografia não é sobre sexo. A comida não é sobre fome. O celular não é sobre conexão. É tudo sobre ausência. Ausência de presença. Ausência de si mesmo. Ausência de algo que foi arrancado da psique muito antes de qualquer vício aparecer. Gabor Maté confirma isso com precisão cirúrgica. O vício não é o problema. O vício é a solução temporária para um problema mais profundo. E qual é esse problema? É a dor. Sempre a dor. Mas não qualquer dor. É a dor que não foi escutada. A dor infantil que foi ignorada. A dor que você aprendeu a esconder atrás de um sorriso, de uma performance, de uma máscara de normalidade. A criança ferida continua ali, silenciosa, observando você se afundar em compulsões, esperando ser vista, porque o vício é só isso, a tentativa trágica de ser visto por si mesmo. Vivemos em uma época onde tudo é permitido, exceto sentir. Sentir é sinal de fraqueza. Chorar é ridículo. Dizer que está cansado é drama. Admitir que sente um vazio, uma angústia, uma tristeza sem nome, que é quase um crime. Então a psique adoece em silêncio e o corpo começa a pedir socorro através de comportamentos compulsivos. A pornografia vira uma forma de compensar a falta de intimidade. O álcool vira um anestésico social. O açúcar, um carinho químico para a alma negligenciada. As redes sociais, um disfarce para a solidão crônica. O trabalho excessivo, uma forma nobre de fugir de si mesmo. Ninguém escapa ileso da falta de afeto. O homem que nunca foi acolhido aprende a se anestesiar. Mulher que nunca foi escutada aprende a se calar e ambos aprendem a se abandonar. Por isso o vício não é um desvio de caráter, como muitos ainda acreditam. É uma adaptação psíquica, uma tentativa falha de se manter funcional em um mundo emocionalmente insuportável. A mente cria atalhos para continuar vivendo, mesmo que isso custe a própria vida. O vício não é o fim, é o sintoma. É o corpo dizendo: "Eu não aguento mais fingir." É a alma implorando: "Olha para mim." É o inconsciente batendo a porta, com a dor que você empurrou por anos, para debaixo do tapete. Jung dizia que nada muda enquanto não se torna consciente. E é isso que o viciado precisa. Consciência. Mas não aquela racional, moralista, cheia de regras. É a consciência que acolhe, que olha para o trauma, que enxerga a sombra sem medo, que toca a dor sem tentar apagá-la. Gabor Maté viu isso na prática. Cada dependente químico com quem trabalhou tinha uma história, uma perda, uma infância sem colo, um medo esmagador. Nenhum deles era simplesmente um viciado. Eles eram sobreviventes. Cada droga, um curativo improvisado para uma ferida invisível. Cada recaída, um pedido silencioso por compreensão. E é aí que a cura começa. No momento em que o viciado para de se odiar, no momento em que ele entende que não é fraco, ele apenas foi forçado a sobreviver sem ferramentas. No momento em que ele percebe que, por trás do vício, existe uma dor legítima, uma história não contada, uma parte esquecida de si mesmo. A cura do vício não começa com disciplina, começa com verdade. Não é sobre parar de usar, é sobre parar de fugir. Enquanto houver fuga, haverá substituição.
O homem que larga a bebida sem olhar para a dor que o levou a ela vai se tornar viciado em outra coisa, porque o vazio não desaparece com força de vontade. Ele só se dissolve quando é atravessado com presença. Gabor Maté repete isso como um mantra. Não pergunte por que o vício, pergunte por que a dor. O viciado precisa reaprender a habitar o próprio corpo, a suportar o silêncio, a escutar a si mesmo sem se julgar, a sentir sem se anestesiar. E isso exige coragem, porque o caminho de volta para o self é um retorno para a dor que foi negada. É olhar no espelho e ver o menino ou a menina que não foi amada como precisava. É enxergar o adulto que se construiu sobre camadas e camadas de negação, medo e autoabandono. A cura não é linear, ela é cíclica. Vai do desespero à lucidez, da recaída ao despertar. E cada queda não é fracasso, é parte do processo, porque a sombra precisa ser vista muitas vezes antes de ser integrada. Jung chamava isso de individuação, o processo de tornar-se quem você realmente é, ao integrar as partes perdidas e negadas de si. E nesse processo, o vício é o portal. Ele aponta com precisão onde a alma foi rompida. Ele revela o exato ponto da ferida. É ali que a consciência deve entrar. Não para julgar, mas para iluminar. A cura passa por aceitar que sim, você tentou se salvar da maneira que pôde. Você encontrou alívio onde conseguiu, e por mais disfuncional que tenha sido, foi o que te manteve vivo. Mas agora talvez você esteja pronto para algo mais profundo, parar de sobreviver e finalmente começar a viver. Isso significa desenvolver a capacidade de estar com a dor sem fugir, de se sustentar no desconforto emocional sem recorrer ao prazer imediato, de dar colo à sua criança interna, de criar rituais de reconexão, de encontrar sentido e não apenas distração. A pergunta muda de como eu paro de usar isso para que parte de mim está pedindo atenção através desse comportamento. Essa é a verdadeira espiritualidade que Jung falava. Não é fugir da dor, é atravessá-la. Não é fingir estar bem, é acolher o caos até que ele se transforme em ordem. E então algo muda. Você começa a reconhecer os gatilhos, a ver o desejo de fugir como um sinal e não como uma sentença. Você aprende a se regular, a respirar, a dizer, está tudo bem sentir isso. E pouco a pouco, você se reconecta com seu corpo, com suas emoções, com sua história. Você percebe que não está quebrado, está apenas ferido. E feridas cicatrizam quando são cuidadas com presença, não com julgamento. A espiritualidade entra como um eixo, mas não a espiritualidade dogmática, moralista, culpabilizante, é a espiritualidade do reencontro, do olhar interno, do silêncio que acolhe, do amor que não exige perfeição. Gabor Maté diz, quando olhamos o dependente com compaixão, vemos um ser humano tentando lidar com uma dor insuportável. E Jung completa, o que você resiste persiste, o que você aceita se transforma. Essa é a chave. A aceitação é o início da transmutação. O vício para de ser uma prisão e se torna um mestre. Nietzsche enxergava no vício um sintoma da negação da própria potência. Para ele, o ser humano busca se anestesiar quando perde o contato com sua vontade de potência, com aquilo que o faz sentir vivo, criador, autêntico. Ele dizia, todo vício é uma tentativa de suicídio. Parshal, porque quem se vicia mata pedacinhos de si todos os dias, mata a coragem de criar, mata a força de enfrentar o caos, mata a possibilidade de tornar-se quem se é. Nietzsche não falava de abstinência, falava de transvaloração, de transformar a energia da fuga em força criativa, de pegar a dor e usá-la como combustível, de dizer, sim, isso dói, mas eu não fujo, eu transcendo. Para ele, o problema nunca foi o prazer, mas o prazer como substituto de sentido, o hedonismo como escudo para não encarar a angústia de uma vida não vivida. E o vício, nesse sentido, é um sintoma da morte interior. Por isso, Nietzsche não diria pare de se drogar. Ele diria,
Crie uma vida que seja tão apaixonante que você não precise fugir dela. Schopenhauer foi ainda mais direto. O homem é movido pelo sofrimento. E o prazer, inclusive o prazer químico, é apenas uma pausa temporária nesse sofrimento. O problema, essa pausa é ilusória, ela cobra juros, ela cria dependência. O ciclo recomeça. Para ele, a vida é marcada por um desejo incessante que nunca se satisfaz. A dopamina é só o sistema nervoso tentando alcançar algo que, no fundo, nunca é alcançável, porque o objeto do desejo muda o tempo todo, e a insatisfação é constante. Schopenhauer enxergava o vício como o ápice da ilusão do desejo, o momento em que o ser humano tenta paralisar a dor da existência e se afoga nela. Ele não via saída no prazer, mas na negação do desejo como fonte de sofrimento. É um pensamento duro, mas profundo. Enquanto o homem desejar o alívio acima da verdade, será escravo. E o viciado é apenas o reflexo mais evidente de uma cultura inteira que adora a dopamina e abomina o silêncio. Sócrates, muito antes da neurociência, já apontava o mesmo dilema. Ele dizia: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. E o vício, por definição, é a fuga do autoexame. É a recusa do olhar para dentro. É a covardia disfarçada de prazer. Sócrates não tinha drogas à sua volta, mas via outros vícios: poder, sexo, status, comida, fama. Tudo usado para evitar o confronto com a alma. Para ele, a verdadeira liberdade vinha do domínio de si, não da repressão, mas do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Era mais do que uma frase bonita, era um chamado à lucidez. Ao despertar da consciência, a coragem de ver o que se esconde por trás das compulsões. O homem viciado, para Sócrates, é o que vive dormindo acordado e só desperta quando ousa perguntar: o que em mim está pedindo algo que eu mesmo não me dei? Foucault trouxe outra camada: o vício como instrumento de controle. Ele dizia que o poder moderno não se impõe apenas pela força, ele seduz, ele vicia, ele nos mantém ocupados, dopados, anestesiados. Na sociedade do desempenho, a dopamina é uma moeda de controle. Likes, séries, fast food, pornografia, compras, notificações. Tudo é projetado para capturar sua atenção, para te manter distraído, para te manter produtivo e obediente. Foucault chamaria isso de biopolítica, a forma como o sistema administra nossos corpos e desejos para que sejamos úteis, mas nunca livres. E o vício nesse cenário não é acidente, é estratégia, porque o homem distraído não pensa, o homem dopado não questiona, o homem anestesiado não se rebela. A saída, consciência. Ruptura, reapropriação do próprio desejo. Como ele dizia, talvez o objetivo hoje não seja descobrir quem somos, mas recusar o que nos tornamos. E então vem Pascal. Todo o mal dos homens vem de uma única coisa: a incapacidade de ficar em silêncio num quarto sozinho. O vício, para ele, é a prova de que o ser humano prefere qualquer coisa à própria presença. Prefere a agitação ao vazio. Prefere a dor controlada da compulsão à liberdade crua da solitude. Pascal via o coração humano como um abismo que só Deus poderia preencher. Mas no vazio desse silêncio o homem se desespera e corre. Corre para o vício, corre para o ruído, corre para a distração. Ele dizia que o homem foge de si porque, no fundo, sabe que ali dentro mora algo insuportável. Mas é exatamente nesse lugar que mora também a cura. O paradoxo de Pascal é brutal. O que você mais evita é onde você mais precisa entrar. O que você mais teme sentir é o que mais precisa ser acolhido. O vício é só o alarme tocando. Vivemos cercados por um mar de estímulos. As luzes não se apagam mais. O silêncio foi exilado. E o tédio, esse mestre da introspecção, foi declarado inimigo. Em seu lugar, ergueu-se um império de gratificação instantânea, onde cada notificação, cada clique, cada rolagem de tela age como uma microdose de dopamina. Os vícios mudaram de forma, mas não de essência.
Não precisamos mais de agulhas, garrafas ou cassinos para nos tornarmos dependentes. Agora, o vício se veste de aplicativo, se esconde em redes sociais, se disfarça de produtividade. Scrolls infinitos, pornografia on demand, comida ultraprocessada entregue em minutos, jogos que nunca acabam, séries que se auto-perpetuam, tudo calibrado para sequestrar nossa atenção e anestesiar nossa angústia. Mas por que caímos nisso? Porque os vazios continuam lá, apenas evoluíram junto com a tecnologia. O vazio do abandono emocional, da desconexão, da falta de sentido, tudo isso pulsa dentro de nós. E qualquer coisa que prometa um alívio imediato se torna um alicerce frágil onde nos apoiamos. O problema é que quanto mais nos apoiamos, mais dependentes nos tornamos. E o ciclo se retroalimenta. O que começou como alívio vira prisão. Não é apenas uma questão de comportamento, é uma questão existencial. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han descreve a sociedade atual como a sociedade do desempenho, onde o sujeito se explora a si mesmo até a exaustão e ainda se culpa por não ser suficiente. Nessa lógica perversa, vícios não são acidentes, são mecanismos de sobrevivência. Usamos dopamina para apagar as rachaduras de uma vida desconectada de propósito. Vivemos com ansiedade crônica, sono fragmentado, relacionamentos líquidos e identidades frágeis. E diante disso, o vício vem como um remendo, rápido, fácil, acessível. Mas cada pequena dose de prazer que nos tira da dor também nos distancia da cura. E a cura não está no prazer momentâneo, mas no enfrentamento do vazio. Encarar o silêncio, sentir o desconforto, olhar para dentro e se perguntar: o que realmente estou tentando evitar? A resposta muitas vezes está nas partes mais sombrias de nós mesmos, aquelas que evitamos com todo o nosso poder de distração, mas só quando nos permitimos atravessar o deserto interno, sem os paliativos modernos, é que podemos, enfim, encontrar uma fonte mais profunda. Não a dopamina sintética das telas, mas o significado real de uma vida com raízes, com presença, com dor e beleza misturadas. Concluir essa parte não é o fim da jornada, mas o reconhecimento de que, para escapar da prisão dos vícios modernos, não basta fugir da dopamina. É preciso reencontrar a alma, e a alma nunca grita, ela sussurra, no silêncio que evitamos.